Estamos aqui de novo para mais um Sem Censura Pará, ao vivo, direto da 16ª Feira Panamazônica do Livro. Como nós estamos durante toda esta semana, hoje é o nosso último dia aqui do Sem Censura, porque a feira continua até domingo. E nós recebemos hoje para o nosso bate-papo o mestre em filosofia e professor também Vitor Pinheiro, que está aqui conosco. Ele lança na feira uma coletânea de ensaios do professor Benedito Nunes sobre a cultura do Pará, com enfoque na literatura. É uma obra do professor Benedito Nunes, são ensaios do professor, do filósofo Benedito Nunes, organizados pelo Vitor Pinheiro, que é o nosso convidado. Como eu disse, a gente vai conversar já com ele. Mas também participa hoje do programa o doutor em letras Silvio Holanda, que é professor da Universidade Federal do Pará. As leituras recomendadas para o vestibular são o tema da conversa que nós vamos ter com o professor Silvio. Ele é responsável aqui na feira, há 6 anos ele faz isso, por um seminário que discute essas leituras com alunos das escolas públicas e privadas. E a gente vai conversar com ele sobre outros temas também da literatura de um modo geral. Quem vai me ajudar a conduzir este bate-papo é o Daniel Leite, que está aqui conosco toda esta semana, é escritor, é advogado, está me ajudando aqui a levar esse bate-papo junto com você. Você pode participar também, como todos os dias, Twitter, e-mail, telefone, todos à disposição de você para você participar, fazer perguntas, comentários e concorrer a livros maravilhosos. E quem está aqui para receber as suas perguntas é a jornalista Ana Paula Bezerra. E aqui neste Sem Censura na Feira do Livro nós temos plateia, que eu agradeço imensamente por terem vindo. A nossa plateia está aqui e vai fazer perguntas também, vai participar, e o jornalista Raul Bentes está lá para receber também, está ali no meio da plateia, ele que vai ajudar nessa condução, nessa transmissão de perguntas. E a gente começa então conversando, como eu disse mesmo, bate-papo com o Vitor. E o assunto é esse livro que ele vai lançar na feira, que é uma parceria da Secult, da Secretaria de Cultura do Estado, com a Universidade Federal do Pará. E eu agradeço muito ao Vitor, agradeço ao professor Silvio, o Daniel e a plateia, agradeço mais uma vez e por vocês estarem aqui com a gente para a gente conversar um pouquinho sobre literatura. Mas, Vitor, o que eu gostaria que a gente começasse falando, você explicasse para nós, você é mestre em filosofia, é doutorando também, né, nessa área e tal, está se especializando. E eu gostaria de saber qual a tua relação com o professor Benedito Nunes. Quer dizer, você organizou esse livro do professor, que será lançado aqui. Então, qual é a tua relação com ele, né? Como foi que a Secult, a UFPA chegou até esse encontro? Bem, em primeiro lugar, obrigado, eu agradeço. É um prazer enorme e uma honra estar aqui para falar de um mestre tão querido e tão saudoso. A minha relação com o professor Benedito começou no Centro de Cultura e Formação Cristã. Porque depois de aposentado, o professor passou a ministrar seminários semestrais ou anuais nesse Centro de Cultura e Formação Cristã. E o diretor do centro, que é o padre Fabrício Meroni, me convidou para ajudá-lo na coordenação desses seminários. Então eu me vi na obrigação de conhecer intelectualmente o professor Benedito e ler a sua obra. E quando eu fui atrás da obra, eu percebi que tinha muita coisa esgotada, muita coisa fora de catálogo, muita coisa dispersa por aí, ensaios em livros organizados por terceiros e assim por diante. Quando eu recorri a ele para me ajudar a ler a sua obra. E ele, com um senso de humor que lhe era característico, falou assim: bem, eu não tenho como te ajudar, porque eu não conheço muito bem a minha obra. Eu não sei por onde andam esses textos e, olha, está aqui a chave da biblioteca, fica à vontade. E ele era muito generoso, essa era uma característica muito marcante na personalidade intelectual dele. E eu aceitei. E eu passei a frequentar a biblioteca dele, me aproximar muito dele e da sua esposa, Maria Silvia, e passei a organizar para mim, em pastas. E quando eu depois de um ano de pesquisa no interior da biblioteca dele, eu tinha já mais de 100 textos. E aí começou a me parecer estranho que esses textos estivessem inéditos, não estivessem reunidos. Até porque as obras dele, muitas vezes, eram compostas por ensaios reunidos, como o Dorso do Tigre, que é o primeiro deles, No Tempo do Niilismo e outros ensaios, Crivo de Papel. Então eu pensei, bem, por que não continuar a publicar ensaios reunidos? Então eu fiz uma primeira organização temática, por autores ou por grandes temas, grandes núcleos temáticos, e um deles foi a cultura no Pará. Não só a literatura, mas tudo que se relacionava direta ou indiretamente com a
produção, elaboração, estudo e análise da cultura no Pará, instituições de cultura, universidades, galeria de artes, arquivos públicos, a história do Pará e assim por diante. E fui reunindo. E aí ganhou um corpo robusto, a gente tem mais de 70 textos nessa obra, que está sendo lançada amanhã, que tem essa característica. Que é esse livro, que é essa parceria Secult e o FPA, que vocês lançam amanhã aqui na Feira do Livro. E a gente conversando antes de começar o programa, o professor Silvio lembrou exatamente isso, né, dessas obras dispersas do professor Benedito. Né? O senhor lembrou de um episódio, me parece, de alguma obra dele que o senhor citou agora há pouco. É um ensaio que ele tem sobre o romance brasileiro contemporâneo. Ele próprio havia participado de um evento, mas ele não tinha noção de que o texto tinha sido publicado em livro. E fui eu que fiz chegar até ele o livro, ele não tinha. O que acontecia é um fato muito curioso. Ele estava tão concentrado na obra que ele produzia, nos livros que ele lia, resenhava e estudava e escrevia, que quando lhe pediam o artigo, muitas vezes ele mandava o original que havia escrito, de modo que ele só tinha a publicação. E quando eu quis contrastar o original editado e publicado com o original manuscrito ou datiloscrito, ele não tinha mais esse primeiro. Então a gente ficou, alguns textos se fragmentaram nesse caminho, muitos textos se perderam, principalmente os de jornal. Porque um fator importante para a gente entender a personalidade intelectual do professor Benedito é que ele passou a publicar desde cedo em suplementos literários dos jornais, inclusive jornais paraenses, como a Folha do Norte e como a Província do Pará. Então, isso o obrigou a produzir muito. Então, o que a gente tem, assim, só na década de 50 do professor Benedito, sobre Rui Barata, por exemplo, sobre o jovem Max Martins, sobre o jovem Mário Faustino. O estranho, né? Não é? Ele com 20... A diversidade de temas, né, de assuntos que ele tratava. Ao mesmo tempo, falaremos sobre os clássicos com o professor Silvio Holanda já. Textos sobre Camões, sobre Baudelaire, sobre Rimbaud, sobre poesia universal, sobre poesia paraense, então, e sobre filosofia, sistematicamente sobre estética, sobre Kant, Hegel, e publicando. Primeiro, boa tarde. É uma honra a gente estar aqui nessa mesa, né, Renata? Com tanta gente bacana, interessante, com um assunto tão fascinante, Silvio, querido, e você. Falar do professor Benedito, como você falou, é falar de um homem iluminado, né, de uma vasta cultura, de um vasto saber e, ao mesmo tempo, de uma vasta simplicidade, magnânima, generosidade, amigo, um professor que fazia bem para a gente ouvi-lo, né? Mas eu queria falar um pouquinho sobre essa tua primeira análise sobre os textos que você comentou e sobre essa reunião. Engraçado porque falaste sobre estética, falaste sobre filosofia. Eu me lembrei de um debate que teve na ABL, acho que era um evento chamado Caminhos do Crítico, que depois virou revista da USP, em que o professor Benedito mesmo tem uma fala dele que para mim assim é reveladora de quem foi esse homem, de quem foi esse grande paraense, esse monstro que a gente teve na nossa cultura. Então ele comentava, Renata, de uma conversa dele com a Clarice Lispector. E é uma coisa fascinante e ao mesmo tempo reveladora, Silvia. A Clarice dizia assim para ele: mas você não é um crítico, você é algo diferente, que eu ainda não sei o que é. E ele diz isso, tá? Inclusive na revista da USP. Eu acho isso fascinante porque revela muito quem foi esse pensador. Né? Revela muito bem que, na realidade, a análise literária ou a crítica literária, Benedito não nasceu nem terminou por ela, mas sim atravessou ela, talvez pelos ombros e pelos braços da filosofia. E pensando sobre tudo dentro do texto literário, pensando na filosofia, mas pensando na cultura também, sobretudo. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, se é essa a tua impressão, e principalmente essa referência que você faz no título do livro, que no título do livro, para mim, já está um bocado disso aí. Deixa, inclusive, eu falar do título do livro, que é Do Marajó ao Arquivo, Breve Panorama da Cultura no Pará. É bom que você explica para a gente o título. Bem, eu acho... É muito interessante a pergunta pelo seguinte: a gente relaciona sempre a sabedoria humana do homem com a inteligência literária e filosófica do pensador. E, de fato, o cultivo das artes na vida do professor Benedito sempre foi uma forma de compreender o homem, sempre foi uma forma de compreender
a natureza humana, de modo que uma conversa com ele sobre qualquer coisa, sobre o amor, sobre a morte, sobre a política, sobre a história, sempre era recheada de erudição, mas não era erudição vazia, não era erudição do arquivo, não era erudição de quem apenas tem uma quantidade incontável de informações, era uma erudição viva, então era uma cultura, tinha um sopro de espiritualidade na atividade dele. Então, foi exatamente essa espiritualidade, essa generosidade que atraiu tantos discípulos no sentido forte da palavra, embora ele não gostasse dessa denominação de mestre ou de pessoa que deveria seguir. Ele sentia uma ponte entre os leitores e os livros, não é? Agora, a natureza intelectual dele é algo realmente intrigante, porque, de fato, ele não é apenas um crítico e nem um escritor de filosofia, um divulgador de filosofia. Bem, em primeiro lugar, ele sempre buscou uma forma própria de escrever. Existe um valor literário muito grande na obra dele, ele tem um estilo próprio. Uma estética de construção. Exatamente. Texto, Ele nunca se limitou a reduzir a literatura a uma concepção filosófica prévia. Diz assim, bem, a Clarice Lispector pensa como o existencialismo francês de Sartre. Ao contrário, ele criticava isso. E, então eu concordo que ele é um híbrido. Ele mesmo diz nesse ensaio. Nesse ensaio ele diz que é um híbrido. Não sou um dual, né? Sou um híbrido. Exatamente. Não sou por um lado crítico e por um lado filósofo. Porque existe sociólogo que analisa literatura, antropólogo que analisa literatura, psicólogo que analisa literatura, historiador que analisa literatura. Mas ele não fazia essa mecânica, digamos assim. E a personalidade dele, eu acho que a gente pode tentar, é uma pergunta difícil, eu não me atrevo a dar uma resposta definitiva. A gente pode considerá-lo um ensaísta. Essa é uma forma que ele mesmo algumas vezes se referiu. É ensaísta porque considerava a atividade do pensamento sempre em aberto. Então ele ensaiava possibilidades de pensamento, possibilidades de escrita, sempre articulando autores e articulando temas. Então ele gostava dessa dança, como dizia Valéry. Ele gostava da musicalidade, ele gostava da abertura, digamos assim, lúdica do pensamento. Essa é uma forma de compreender. E ele não estabeleceu previamente uma área de interesse. Eu sou um especialista em filosofia antiga, eu estudo Platão. Eu sou um especialista em Clarice Lispector, então agora eu vou estudar tudo que se tem para estudar de Clarice Lispector, ou então de Guimarães Rosa. E aí eu vou ficar um erudito em Guimarães Rosa. Ele nunca fez isso. Embora, assustadoramente, ele tenha se tornado especialista em muita coisa, o que é uma coisa que a gente imagina que precisa de 300 anos para fazer isso. Com certeza. Porque não dá tempo de 81 anos que ele viveu ser especialista profundo em Heidegger, em Hegel, em Kant, em Russell, em Platão, em Aristóteles. E ele conseguiu até tem uma aura um pouco misteriosa nisso, que ele realmente estudava muito e absorvia muito tudo que ele lia. De modo que, se lhe despertasse interesse estudar a história dos jesuítas no Pará, ele estudava. Mas ele não é historiador, não tem problema, mas o que me impede de estudar a história dos jesuítas no Pará? De modo que nesse livro que nós vamos lançar amanhã, por exemplo, tem um ensaio muito interessante sobre a história e a evolução, o desenvolvimento da história intelectual no Pará, que reforça um capítulo interessante, sempre muito breve e sucinto, dos jesuítas, a importância dos jesuítas no Pará. Mas você vê que ele estudou isso, pelo menos, eu diria, 1 ano, 2 anos. Ele tem uma leitura férrea, não para escrever uma tese, não para escrever um livro especializado nisso, mas para articular com tudo que ele... Para pensar mesmo, né? E o prazer de escrever. Agora, desculpa... Só um pouquinho, porque eu estou vendo uma plateia, muita gente jovem na plateia, Vitor, por isso que eu te interrompi, e que podem fazer perguntas sobre o professor Benedito Nunes, né? Sem problemas nenhum, se tiverem dúvidas, estamos aqui falando com professores, doutores e tal, mas não tem problema, podem perguntar para saber exatamente mais da obra desse homem, quem foi ele e tal, e fazer perguntas sobre filosofia também, afinal de contas temos aqui um professor de filosofia, então fiquem à vontade, por favor, para fazer perguntas. Renata, a gente já tem uma primeira participação pelo telefone, o Antônio Santos, do bairro da Marambaia. Ele resolveu fazer um mix entre os dois temas. Ele perguntou, em algum momento as redações do vestibular já tiveram como tema as obras de Benedito Nunes? Seria imprescindível. E aí, professor Silvio, Vitor? Não, né? Não. Por quê? Porque é muito profundo? Não, os temas em geral são retirados de artigos de jornal e revistas, atualidades, digamos assim.
não necessariamente um ensaio, né? Eu penso que não atingiria o público do ensino médio diretamente. As redações do vestibular, correto. Né? E nem, porque quando a Ana Paula fez a pergunta, na verdade me veio à cabeça as redações do vestibular, eu acho que também não teria sentido, mas me veio à cabeça as leituras recomendadas, é isso que me veio à cabeça, que é o que o senhor vai falar, né? Exato. Em leituras recomendadas para o vestibular também não. Não, mas eu queria lembrar, Vitor, um episódio da vida do Benedito, ele também me comunicou muita coisa, eu me lembro de ter ido a primeira vez à sua casa em 1990, e ele me levou a todas as dependências da casa, inclusive aos livros que ficam na cozinha, não é? Todas as dependências, e me espantei porque ele tinha um tratado de circulação de sangue. Eu perguntei, professor, esse aqui é um renascentista, um médico que descobriu a circulação sanguínea. Por que o senhor quer isso? Porque eu quero tudo. Inclusive a circulação do sangue no corpo humano. E um outro episódio curioso é que ele deixou a Universidade do Texas justamente quando a universidade deliberou que ele deveria ter uma especialização. E essa especialização deveria ser posta à porta do seu gabinete. Especialista em. Ele disse, eu não sou especialista em coisa nenhuma, eu volto para o Brasil e eu sou um universalista. É assim que ele se definiu. Perfeito. Né? De fato, eu queria só falar do título. Eu acabei cortando Isso, você. título. E aí O título é o importante título, para a gente apresentar a obra que vai ser lançada amanhã. Mas antes eu faço um comentário sobre isso. A mesma experiência eu senti no Mangal das Garças, quando a gente visitou as borboletas. Estava eu, a minha esposa e outros amigos, e ele começou a falar das borboletas, misturando um senso estético apurado das cores das borboletas com informações botânicas e zoológicas sobre a aclimatação dos animais na Amazônia. E era assim impressionante, como ele já tinha lido sobre isso aparentemente não lhe interessaria. Mas é essa curiosidade, se ele se interessasse. Agora, em relação ao título, que é oportuno para a gente falar dessa universalidade, o professor, recentemente falecido, aliás, Armando Dias Mendes, estava preparando um livro sobre a Amazônia, sobre todos os aspectos relevantes da Amazônia, política, economia, sociedade, história e cultura. Então, elegeu pessoas estudiosas nesses assuntos e pediu que o professor Benedito fizesse um estudo sobre a cultura amazônica. E, por acaso, nessa época, eu já estava pesquisando na biblioteca dele. E ele falou assim, olha, Armando, eram muito amigos. Falou, Armando, como assim cultura amazônica? A cultura amazônica tem muita coisa, é difícil. Ele falou assim, não, aí que é o desafio, tenta fazer um panorama, tenta fazer um apanhado. Foi quando ele foi pesquisar na sua própria biblioteca, nos seus próprios escritos, que ele resenhava e anotava os livros sobre os quais pelos quais ele se interessava, e começou a escrever esse texto. E esse texto que intitula o livro inteiro. Então, o livro tem um título que é o mesmo de um dos textos contidos no seu interior. Do Marajó ao Arquivo. Qual o significado básico disso? É que a cultura tem uma dimensão espontânea, uma dimensão natural. Todos os homens nós produzimos cultura no sentido lato da palavra, e o arquivo que conserva e registra aquilo digno de ser preservado, aquilo que as gerações posteriores não devem esquecer. Memória, né? A memória cultural e histórica. Então, do Marajó ao Arquivo. Certo. Então, dessa profusão de manifestações culturais, o crítico que ele era, e ele tinha autoridade intelectual para discernir as obras dignas de serem lembradas, precisa registrar aquilo que é produzido espontaneamente. Então, é uma tentativa de falar assim, olha, isso é a cultura no Pará. De todos os aspectos da cultura, principalmente o literário, que é uma manifestação mais canônica na cultura ocidental, especificamente. Mas o livro trata, portanto, de teatro, por exemplo, sobre uma pequena história do Festival de Ópera, realizado em Belém, sobre a história do Teatro da Paz. A gente vai já falar mais um pouquinho do livro, Vitorino, inclusive eu te perguntar exatamente isso, alguns desses textos, para a gente, alguns que você destacaria aqui e tal. Mas já que a gente está falando em vastidão do conhecimento, digamos assim, o Raul Bentes, que está ali na plateia, nós temos na plateia hoje um escritor e que me parece que está lançando esse livro aqui na Feira do Livro. E aí o assunto é matemática, por isso que eu falei em conhecimento vasto e tal. E aí eu queria que o Raul apresentasse e a gente conversasse um pouquinho. É isso mesmo, Renata. Boa tarde a todos os telespectadores do Sem Censura. A gente está aqui com o Dilmar Batista da Cunha.
Ele que é escritor e, na verdade, ele está relançando esse livro, que é o Aprendendo e Brincando com a Tabuada Colorida. Passando aí, saindo da filosofia, da sociologia, das leituras do vestibular, vindo para matemática, que também cai no vestibular, né? É isso aí, é o bicho papão da galera. Isso, e eu tive o prazer também de conhecer o Benezinho, como a gente chamava, e tive o prazer de mostrar também a minha obra. Ele falou que bom que a matemática também é filosófica, né? Tá vendo só? Então foi uma das coisas boas da vida ter conhecido o Bené e ter mostrado o trabalho. E a tabuada colorida é um método de cromoterapia, associação através das cores, onde se tira aquele mito, aquele medo, aquela fobia que a matemática vem trazendo durante muito tempo. Fácil, prático. É um trabalho de cores. Fácil de entendimento e fácil de raciocínio. Quer dizer que, na verdade, por meio das cores é que Isso. você vai... as pessoas memorizam a matemática, a tabuada, né? Isso, eu comecei com tampa de garrafa, foi um trabalho que eu fiz para minhas filhas, mas o trabalho deu tão certo que eu acabei lançando um livro. A procura foi tão grande, foi tão enorme, que isso ocasionou um livro que... bastante vendável já. E Esgotou e está relançando. E você está no segundo, está relançando. Eu já vou para 12.500 livros vendidos em feiras. Então agora já está esgotando também, felizmente. Aqui na Feira do Livro? Na Feira do Livro, foi lançado pela imprensa oficial e já estamos aí. Agora você não é professor de matemática. Esse é um detalhe importante. Conta um pouquinho da tua história, o que você faz e tal, para a gente entender também a tua relação com a matemática. Eu sempre trabalhei com vendas, eu sempre fui vendedor. E a aptidão pela matemática foi colocada cedo na minha vida. Vender é uma arte, e saber vender é uma arte maior ainda. E quando você sai da periferia para vender, você tem que saber passar troco. Então a minha mãe já dizia, tem que chegar com dinheiro, não pode passar o troco a mais. Então era sabatinado em casa. E isso veio acontecer que a aptidão de matemática é muito grande. Então, a tabuada em si, ela tem um mistério muito fácil e muito gostoso. Por exemplo, a casa de 9. Pouca gente sabe que todo 9 é igual a 9. 9 vezes 1 é 9, 9 vezes 2 é 18, 1 e 8 também dá 9. É verdade, 9 eu tinha vezes 3... esquecido desse detalhe. Isso vai. E a partir da quinta casa é só inverter. O 45 se transforma em 54, o 36 em 63, o 27 em 72, o 18 em 81. Então isso é uma magia que pouca gente conhece dentro do universo da tabuada. E a dos 9, eu acho que é que mais mete medo. Agora a galera já vai saber a tabuada de 2 e de 9, depois dessa explicação. Bem fácil, bem fácil. É um trabalho facílimo, que graças a Deus caiu no gosto de todos. Eu estive na Bienal agora de Brasília e, para minha surpresa, o livro acabou sendo autografado e ido para a Biblioteca da UNO, que foi uma surpresa muito grande ter um livro meu já na Biblioteca da Unesco na UNO. Então, a felicidade é muito grande, né? Tem poucas unidades na feira, quem quiser adquirir, participe, venha. Mas ainda tem, né? Para comprar aqui na Feira Panamazônica do livro, né? As últimas, mas ainda tem. Tem que correr. Tem que correr. O Dilmar já vai sair daqui e correr para lá, que já tem uma fila lá esperando. Tem uma fila esperando. E como é que você conheceu o professor Benedito Nunes, já que estamos falando dele aqui? No Giral da Literatura, que foi lançado em 2008, um projeto belíssimo, onde eu apresentei minha obra, eu já conhecia o universo da literatura, eu sempre gostei. E ele foi visitar. Isso acabou a gente parando no estande, batendo um belíssimo papo. Ali era uma cascata de conhecimento, onde eu me esbaldei, me banhei e acabei tendo a felicidade de ter o prazer de ter a minha obra vista pelo Bené, né? Eu acho que é uma coisa muito gostosa de ter. Mas fora isso, estarei lançando outros livros já. Qual é o outro que você vai lançar? Mulheres Marcadas, que eu falo só de crimes que aconteceram em Belém, de Severa Romana até o crime da Mala. São 30 crimes que abalaram assim a comunidade paraense, como o crime da Consuleza, o da Bruna, que foi jogada do lado do Yamada. São 30 crimes que eu relato através de... você faz um relato deles. Direcionado. O próximo, que é agora em outubro, é o Couro Comeu na Cama de Noca. Já é uma versão Papaxibé do Kama Sutra amazônico. Essa eu adorei. Então você vai lançar, como é que é o nome? O Couro Comeu na Cama de Noca. O título é ótimo. É uma versão bem engraçada
O Daniel Daniel conhece? Já conhece, já. Então, Mulheres Marcadas. Mas conhece o livro, Daniel? As posições? Mulheres Marcadas. Ele conhece só Mulheres Marcadas. Que eu A acho U quis fazer uma interessantíssimo. pegadinha com você. o Kama Sutra paraense, a Laura Miller queria até levar a boneca já por altas horas, mas eu disse, não, deixa eu lançar primeiro para depois. Olha só, que maravilha, então. Então, esse universo assim, literário, como dizem alguns amigos, eu passo da educação infantil para a educação adulta em pouco tempo. Sexual, né? Para a educação sexual. Sei, Renata, que se tivesse isso aqui na minha época, eu seria bem melhor em matemática. Na hoje em nossa dia. época seria bem mais Esse fácil. o quê? O Kama Sutra ou a matemática? Não, matemática. Daniel devolveu agora para você, viu só? Olha, e o Edmar tá falando que ele já tá deixando esse livro aqui para sortear. Então a gente sorteia. Para você que sempre não é útil. tão bom em matemática, fique ligado no programa que daqui a pouco tem sorteio. Ele já deu o recado. Dilmar, obrigada, viu? Parabéns, muito bom. Obrigada mesmo. O Vitor acho que ia fazer um comentário, né? Não, tem mais uma observação que eu queria falar sobre essa universalidade. É possível que o Bené tivesse incluído essa obra, esse livro, se tivesse conhecido como manifestação cultural universal no Pará. Porque, qual é o critério? Qual é o tipo de análise que o Bené fazia? Não é a proveniência geográfica. Não é que toda manifestação cultural, só porque foi produzida na Amazônia no Pará, é digna de ser estudada e analisada. O crítico, ele era um crítico literário, então ele precisava discernir os critérios que embasavam o julgamento sobre o valor das obras. Então havia de fato um universalismo nisso. Ele estudava qualquer literatura nacional ou regional com o mesmo afinco. Então as obras que têm de fato valor, onde quer que sejam produzidas, é que merecem ser lembradas. Por isso que a gente pode falar de um universalismo do professor Benedito Nunes, que não é regionalista, ele não gostava dessa noção de regionalismo, porque o valor não é só porque se trata da região. Ao contrário, o valor é a capacidade que um autor tem de transcender a sua região e alcançar uma linguagem universal que seja compreensível por todos. Não é? Então, desse modo que há no livro muita articulação entre a literatura produzida no Pará e a literatura produzida no Brasil e no Ocidente. Há muita articulação quando se fala de música, de teatro. Há também uma seção do livro que eu acho bastante interessante, que são prefácios, orelhas, apresentações ou resenhas de livros de intelectuais de um modo geral, de antropólogos, de estudiosos de filosofia, de geógrafos como Eidorf Moreira, e é impressionante como ele era capaz de entender todas essas manifestações intelectuais. Um antropólogo como Heraldo Maués, por exemplo, com um trabalho específico sobre a religiosidade popular na Amazônia, era compreendido e era analisado e estudado pelo professor Benedito Nunes. O professor Hernani Chaves, estudando a sexualidade em Michel Foucault, também foi prefaciado pelo professor Benedito. A geografia filosófica de Eidorf Moreira também foi estudada. Inclusive, Vitor, agora, neste momento, está ocorrendo aqui, está sendo realizada aqui na feira, uma apresentação sobre a obra do professor Eidorf Moreira, viu? Com a professora Estela Pessoa, a professora Lília Chaves, a professora Marina Estupiaçu. Então, neste momento aqui que a gente está fazendo Sem Censura, está havendo essa obra do professor Eidorf, que também, né, professor Silvio, foi outro intelectual, pensador sobre a Amazônia. Cuja obra é valiosíssima e merece ser recuperada, merece ser reeditada, estudada e analisada. Que o professor Benedito Nunes chamou de geógrafo da filosofia, né? Isso. Não é isso, professor Eidorf? Perfeito. Teve até lá, né, com a gente também conversando. Falamos sobre isso A também. Estela falando sobre isso. A gente tem mais um tempinho nesse bloco, não sei se o Daniel quer fazer uma pergunta mais Só para o Vitor, a plateia, se a Ana Paula tem alguma coisa do telespectador, vamos Só lá. para finalizar, pra que eu gente acho que fechar aqui. o professor Benedito ele deixa um emblema para a gente, né? O que você falou no início, que perfeito que o Silvio falou, a gente pode fazer um entrelaçamento entre a tua fala, Vitor, e a fala do Silvio, que é essa questão do discurso acadêmico, do rito acadêmico ou da titularização, Silvio, lá na Universidade do Texas, que eu acho absolutamente fascinante. Nós estamos numa feira do livro, onde a gente vê muitos jovens por aí, nós estamos falando de leitura. Né? Foi um pensador que se construiu com uma leitura pessoal, íntima. Foi um pensador que, antes de tudo, viveu entre livros, sem ter título, salvo engano, era somente advogado, se não me engano, bacharel em Direito. Né? Professor Benedito, isso, né? era bacharel em Direito. E de uma amplitude, de um saber fascinante. Então, isso para o jovem que está nos ouvindo, pensar, nós estamos numa feira do livro, um homem que viveu entre livros, um homem que se ergueu pela leitura. Eu acho isso absolutamente fascinante. Exatamente. Ele sempre dizia que
o método dele era o autodidatismo. Isso. E é o faro de leitura, que um livro apresenta outro, apresenta outro, que ele dizia que de um livro se chega à Biblioteca Universal. Ana, temos alguma pergunta para a gente encerrar esse bloco do telespectador? Na verdade, a gente tem elogios da professora Eunice Silva, do bairro do Guamá, falando parabéns ao programa, pelos livros, e que a escola em que ela trabalha esteve na feira participando da Gincana Literária e foi uma das escolas ganhadoras, que é uma grande iniciativa. Ela é uma guerreira, Professora Eunice é uma guerreira, é verdade. Né? E nossa telespectadora assídua. Deixa só a gente informar, então, do Marajó ao Arquivo, breve panorama da cultura no Pará, que é este livro sobre o qual nós estamos falando aqui, que são ensaios, né, pensamentos do professor Benedito Nunes, organizados pelo Vitor, que está aqui conosco, o Vitor Pinheiro, e lançamento amanhã, sábado, às 6h30 da noite, não é isso? Aqui na Feira do Livro, ponto do autor. E já tem até o preço aqui, R$50, não é isso? Para repassar. E a venda em 2 estandes aqui na Feira do Livro, o estande da Secult e o estande da UFPA, porque é uma parceria, né? Mas antes que pense que está caro, é um livro grande, desconto, grosso. Né, Vitor? Ele é 60, está com desconto. Isso, está com desconto e é um quase livro 500 enorme. páginas, Já vende por 60. Isso. E são quase 500 páginas. São 496 páginas, para ser 500 preciso. páginas, Capa desculpa. dura, com sobrecapa, é um livro que honra a memória do professor Benedito. É um livro...